Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, tudo sobre o treinamento e a representação do Inter no CT Parque Gigante depois de mais uma vitória na temporada 2025, mudanças no time de Roger para o jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro e uma vantagem em relação ao seu adversário. A gente também fala aqui sobre o titular do Inter citado na Espanha e a especulação já começa em cima do seu nome. Neymar falou sobre um jogador do Internacional que está destoando no futebol brasileiro e a possibilidade de o William voltar ao Beira-Rio pode estar aumentando com saídas no Cruzeiro? Eu vou te responder sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Claro que esse conteúdo e todos os outros tem sempre o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, tá? Então jogue com responsabilidade. Lá na KTO tu encontra as melhores odds no final de semana. Eu já fiz minha fezinha, tá? Vitória do Flamengo, o Flamengo vai ganhar do Grêmio, eu botei 2-0 pro Flamengo e botei empate do Inter lá em... quase falei Salvador. Lá no Ceará, em Fortaleza, contra o Fortaleza, 1-1 no Castelão, no domingo também. São meus dois resultados da dupla, mas tem outros jogos também super importantes para vocês brincarem e se divertirem lá na KTO, tá certo? Bom, gente, depois da grande vitória, 3-0, liderança do grupo na Libertadores, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, tá? A atividade foi comandada pelo Roger Machado com portões fechados, tá? O Inter começa agora a preparação para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no domingo às 8 horas da noite lá no Castelão, no Ceará. E o Roger Machado deve fazer mudanças no seu time, tá? Ele deve poupar alguns jogadores por conta da sequência. Isso ficou muito claro ontem na coletiva do Roger e também no que os atletas falaram na zona mista, na saída do estádio Beira-Rio. Todos falaram que sim, vai ter uma dosagem de minutos, o Roger falou isso na sua coletiva, os atletas também, principalmente o Borré, o Fernando até disse que tá bem, mas sabe que isso deve acontecer, é um caminho natural para ele já ter 37 anos, então alguns jogadores vão começar no banco, quem sabe entrarem no segundo tempo, mas o Roger vai dosar mais os minutos dessa galera toda, tá? Quem começou o jogo ontem contra o Atlético Nacional fez só um regenerativo na academia. Quem entrou durante o jogo ou não jogou, trabalhou normalmente hoje no CT Parque Gigante. Quem que é mais indicado para ser poupado? Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley. Eu não acredito que os 4 serão poupados, tá? O Roger não deve poupar todo mundo porque ele sabe da importância do Brasileirão, ele mesmo disse que vai levar a sério todas as competições até onde der, os atletas também falaram isso, mas são alguns jogadores que estão jogando bastante, já tem um pouco mais de idade, exceto o Wesley, que daí ele estava voltando de lesão, enfim, alternou entre time titular e reserva nos últimos jogos, mas também pode ser poupado, tá? Tem uma possibilidade que é o retorno do Gabriel Carvalho, tá? Daqueles 3 jogadores que estavam em fase final de recuperação, 2 já voltaram, o Cleiton e o Tabata, o zagueiro Cleiton Sampaio e o Tabata, os 2 até entraram ontem no segundo tempo do Beira-Rio, o Gabriel Carvalho também pode acabar retornando nesse jogo, tá? Vale lembrar que o Fortaleza, ele teve um jogo ontem contra o Colo-Colo que não terminou e que foi cancelado e é bem possível que a Conmebol dê os 3 pontos pro Fortaleza, porque alguns teve, para quem não viu, 2 torcedores do Colo-Colo foram atropelados pela polícia do Chile e acabaram falecendo. Isso gerou uma revolta na torcida do Colo-Colo e no segundo tempo, numa onda de protestos que estava acontecendo dentro do estádio, torcedores do Colo-Colo invadiram o estádio lá no Chile. Os jogadores do Fortaleza foram correndo pro vestiário, acharam que poderia ser uma invasão para quem sabe agredir jogadores do Fortaleza, eles foram pro vestiário. O jogo ficou ali 2 horas, quase 2 horas e meia parado, e aí acabou se definindo que o jogo seria cancelado. E aí, por conta da segurança ser uma preocupação e uma responsabilidade do Colo-Colo, esse jogo deve então acabar sendo... foi cancelado e deve ser dado os 3 pontos. Só que daí o que eu quero dizer com tudo isso? Fortaleza estava jogando, não jogou o jogo todo, voltou hoje somente para o Ceará. Eles chegaram por volta das 6h30, 7 horas da noite. Um desgaste grande, viajar para Fortaleza é complicado. Então o Inter pode ter uma vantagem aí, que é pegar esse cansaço e um desgaste mental também da equipe do Fortaleza.
Vamos tentar pensar nesse time do Inter juntos? Antony no gol, Aguirre na direita. Eu não acredito em mudanças na defesa, tá? Então pra mim é Antony, Aguirre, Vitão e Rogel e o Bernabé na lateral esquerda. Por quê? Os 3 titulares dessa função, aliás, os 2, são Vitão e Bernabé, né? O titular, na verdade, é o Juninho ou o Vitor Gabriel do lado do Vitão. O Aguirre tá ali, é titular também. E o Antony tá sendo titular por conta da lesão do Rocher. Eu acho que ele não vai mexer na zaga, no miolo de zaga, porque tu já não tem o parceiro do Vitão. Aí tu vai tirar o Vitão também, eu acho pouco provável. O Fernando, eu acho que ele tira pra botar o Ronaldo. Eu acredito numa possibilidade do Bruno Henrique também começar no banco e o Thiago Maia ser o titular. E aí do meio pra frente eu botaria Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, e aí o Alan Patrick não seria o poupado e o Valência no comando de ataque. Mas pode ser que o Alan Patrick também seja poupado, tá? Isso que a gente tá fazendo é montar esse time junto, eu e vocês. Por quê? Ele vai poupar. A questão é aonde. E aí eu acredito que ele não vai poder poupar todo esse meio de campo e ataque do Inter, porque se ele poupar Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley, já é também muita gente. Bom, eu quero falar agora do titular do Inter que foi citado pelo jornal, pelo diário, na verdade, AS, da Espanha, um dos principais veículos esportivos do mundo e principalmente do futebol espanhol, porque foi feita uma matéria em relação ao goleiro do Internacional, Antony, tá? Ele vem chamando a atenção de todo mundo que está acompanhando as suas atuações. Ele fez um grande jogo ontem contra o Atlético Nacional, fez uma baita defesa quando estava 1-0 para o Internacional, e ele teve uma matéria do Diário AS falando sobre ele e enaltecendo o atleta de 23 anos que é criado nas categorias de base do Inter. E nessa matéria eles inclusive falam dele ser o novo Alisson, tá? Muitos elogios pro Antony. O Eduardo Burgos Rodrigues foi o jornalista espanhol que fez essa matéria. Ele elogia também a escola de goleiros do Internacional, de onde saiu o Tafarel, o próprio Alisson, e eles colocam que ele superou o Antony, a referência que é o Sérgio Rocher. E eles também destacam nessa matéria os números do Antony, tá? Nas 34 partidas que ele atuou no profissional do Inter, ele só foi vazado em 19. É menos de um gol por jogo que jogou o Antony como titular do Inter. E segundo a plataforma, que é uma das mais conceituadas do mundo, a Scout B Soccer, ele é o 3º melhor goleiro sub-23 da América do Sul, atrás só do Luciano Brey, do Boca Juniors, e do Pedro Morisco, que é brasileiro, goleiro do Curitiba. Então, sub-23 no continente sul-americano, o Antony é o 3º melhor entre todos eles, e isso é muito relevante. Quem também falou de um jogador do Inter foi nada mais nada menos que Neymar Júnior, que deu uma entrevista para a Cazé TV e ele falou sobre o jogador, desde o seu retorno ao futebol brasileiro, que mais tem impressionado. E olha de quem é que ele falou. O jogador do Campeonato Brasileiro, depois da sua volta, que te surpreendeu? Cara, tem um que não é surpresa pra mim, mas vem jogando bem há um bom tempo, que é o Alan Patrick. Acho que é um craque. Eu sou da base com ele daqui, né? Aí eu tô muito feliz que ele tá muito bem no Inter. Óbvio que seria dele, Alan Patrick, a grande sensação do momento no futebol brasileiro. Talvez, pra mim não sei se pra vocês, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro nesse momento. Bom, gente, agora eu quero falar de uma informação que envolve o Grêmio, mas envolve o Inter também em contrapartida. Por quê? Pra quem não viu, o Cruzeiro, no último dia da janela doméstica, liberou o Marlon, seu lateral esquerdo, por empréstimo a custo zero para o Grêmio. Lateral que é gaúcho, começou inclusive na base do Grêmio, já interessou o Inter fez propostas recentes pro Marlon nas últimas temporadas, tá? Tava muito bem no Cruzeiro, mas nessa reta final de passagem dele na Raposa, assim como o time todo que tá muito bagunçado lá em BH, ele não tava bem, e ele foi liberado no último dia da janela, sendo que todo mundo tava dizendo, ó, o Marlon não vai ser liberado, ele é o titular da lateral esquerda. E por que eu trago isso pro Inter? Por quê? É o mesmo caso que o Inter encontrou pelo William, lateral direito formado na base do Inter, que o Inter tentou agora na última janela, tá? Eu trouxe a informação, o Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ia liberar o William pro Inter, ele conversou com o presidente Barcelos pessoalmente, e aí quando ele chegou lá na Toca da Raposa, centro de treinamentos do Cruzeiro em BH, ele ouviu da boca do Leonardo Jardim, técnico português do Cruzeiro, que ele queria ficar com o William. Só que ele também falou isso em relação ao Marlon. Então, pode ser que tenha uma mudança aí. Claro, a janela doméstica do futebol brasileiro, para atletas que atuaram nos estaduais e poderiam se transferir, ela fechou hoje. Então seria algo para o meio do ano.
E o Inter vai buscar lateral direito no meio do ano, isso já tá claro, tá? O Inter não trouxe mais reforços nessa mini janelinha direto pro profissional, trouxe o Ian Henrique, lateral do Guarani, para base, pro sub-20, para ser observado pelo Roger, e o Leandro Cauã, atacante de 20 anos do Náutico, também para ser observado pelo Roger, vai jogar no sub-20 inicialmente. Mas se abre uma brecha para quem sabe o William. No meio do ano, o Inter tentar retomar esse contato e tentar a sua contratação. Tu aprovaria um retorno do William no meio do ano? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.